Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos no último AME, o propósito divino para você. Então, existe um propósito de Deus para a tua vida. Você não é um acaso. Você não entrou e veio existir nessa terra para simplesmente viver o dia a dia da tua vida. Não. Existe um propósito divino para todos nós. Então, na semana passada, nós falamos sobre o versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, onde diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós falamos sobre sermos abençoados e sermos bênçãos, revelando que a bênção não é algo material que nós recebemos somente. A bênção, ela é a expressão do poder de Deus, é a palavra de Deus enxertada em nosso espírito, é o verbo vivo de Deus falando e chamando a existência, segundo a vontade de Deus, coisas que glorificam o seu nome na face da terra. Agora, para que isto possa acontecer através de nós terminamos a última reunião com esta pergunta: por que esse poder todo que Deus está revelando aqui opera em nós hoje? Esse é o nosso propósito, é nós podermos saber pela Escritura como que tudo isso pode acontecer através de uma pessoa como eu, como você. Nós somos, hoje, pessoas incompletas, espiritualmente falando. Muitas pessoas vivem, inclusive nós, eu, você, vivemos ainda muito pelo domínio carnal. Isso significa a nossa carne ainda está viva. E porque ela está viva, então nós começamos a olhar o mundo na perspectiva da fraqueza humana, mas não olhar o mundo na perspectiva do poder divino. Agora veja, como que eu posso e como você pode alcançar esta visão profunda e ser alvo divino de Deus em sua vida. Então, nós vamos agora olhar o que a palavra de Deus nos revela para que nós possamos entender que salvação não é apenas um direito adquirido, não é seguir, vamos dizer, leis. Não, salvação é muito mais poderoso do que isso, é muito mais profundo do que isso. Salvação é força e poder para se deleitar na palavra de Deus e em todos os seus mandamentos e preceitos, por causa do propósito de Deus para os seus filhos. Exatamente. Deus teve um propósito, Deus tem um propósito para
todas as pessoas que entram neste mundo e aqueles que são feitos filhos dele pelo novo nascimento, isso começa a ter efeito na vida dela. Tudo isso que nós vamos falar. Então veja, por causa da sua perfeita vontade, ao nos colocar neste mundo, logo, os filhos de Deus, os quais formam a igreja de Jesus Cristo nessa terra, são a expressão, ou melhor, a expressa vontade soberana objetiva de Deus nesta terra. Ou seja, todos aqueles que enxergam, que compreendem, que lhes são abertos os olhos para enxergarem a verdade gloriosa revelada na palavra de Deus e a revelação que ela traz sobre o Espírito Santo, estes verão a glória de Deus na realidade de vida ainda nesta terra. Então, resta-nos agora saber, pois, qual é esse propósito de Deus para a minha vida? Ou seja, qual é o propósito de Deus para a tua vida? No versículo 4, ele diz assim, veja, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja bem, a primeira coisa que você e eu temos que entender é isto. Ele te escolheu, porque a nossa visão de escolha é preferência, ou seja, se eu tenho 10 pessoas e eu escolho 2, é porque eu preferi 2. Então, isso nos traz uma ideia de que uns foram criados para salvação e outros não, mas não é isto que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo que ele nos escolheu. Então, você está incluído nisso. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado. Então, essa escolha divina é um propósito divino. É uma vontade divina. Se eu vou criar um homem, eu vou formar o homem na terra, eu vou fazer com que eles sejam fecundos, eles se multipliquem. Isso antes de ter formado qualquer matéria. E ele diz assim, e eu vou colocá-los na terra para ser santos e irrepreensíveis perante mim, ou perante ele. Isso precisa ser muito visível em nossa vida. Por quê? Porque no curso de tudo isso entrou o pecado e estragou o homem. Ele danificou o homem e tirou essa imagem original e a semelhança dele com Deus. E passamos a ser repreensíveis e passamos a ser impuros. Então, para que eu possa retomar meu caminho de volta àquilo que Deus originalmente me constituiu para ser, eu preciso saber, por esta escritura, de que foi escolha de Deus, antes da fundação do mundo, que eu viva nesta terra para ser santo e irrepreensível perante ele. Agora, note, isso não é uma vontade sua, pelo contrário. A nossa vontade hoje, a tua vontade hoje, ela segue os sentimentos, os desejos que você tem na sua carne e que estão totalmente ligados com os rudimentos deste mundo. Então, nosso desejo primário é quebrar a palavra, é sair dela e alcançar os prazeres que foram criados neste mundo.
porque nós gostamos disso. Então, isso não pode ser uma escolha minha, foi uma escolha dele. Porém, eu preciso entender no meu espírito, na minha mente, que Deus nos escolheu. E quando Deus nos escolheu, Ele disse em Cristo, ou seja, agora, essa bênção recebida de termos o Espírito Santo, nós somos abençoados com o dom da sabedoria. E Ele nos faz saber que somos propriedades exclusivas de Deus. Ele nos faz saber que nós somos criados e formados segundo a semelhança dele e que nós fomos criados por ele para este propósito. Então, no momento em que o Espírito Santo nos abençoa com esta visão, eu entendo e começo a me render e a voltar e a desejar ser o que ele desejou que eu fosse. Então, quando esse desejo dentro de mim nasce, é aquilo que a palavra de Deus diz, porque é Ele quem coloca em nós o querer e o efetuar. Então veja, eu desejo Deus, eu começo a voltar-me para Deus, e aí então o Espírito nos abençoa, ou seja, nos gera o poder de sermos santificados para a glória dEle, segundo a vontade dEle sobre nossas vidas. E aqui ele diz assim: antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Agora veja, o propósito de Deus não para aí. A revelação de Deus não para aí. Porque, lembre-se, nós estamos e somos e possuímos toda a bênção espiritual em Cristo. Então, Ele nos faz entender, ou Ele nos abençoa, dizendo, nos revelando que o Deus que nós servimos nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja, isso te diz, isso te informa que você foi predestinado para Ele, que você foi criado para ser adotado como seu filho, por meio de Jesus Cristo, segundo a vontade dEle. Queridos, essa revelação não é para criar disputas doutrinárias entre os crentes, se uns foram criados para ser salvos e outros não. Essa tem sido disputa entre pessoas. Você perde salvação, você não ganha salvação. Você foi gerado para ser salvo e você foi gerado para ir para o inferno, para se perder. Não é isto que a palavra de Deus está nos revelando aqui. Essa palavra foi nos revelada para nos assegurar, ou melhor, te assegurar de que recebendo o Espírito Santo pela confissão da tua fé, você é santificado para Ele. Ele predestinou um processo. Ele disse, eu predestino, ou seja, eu falo de antemão, eu digo antecipadamente que todos aqueles que receberem o meu Espírito são separados do espírito satânico que opera neste mundo. Ou seja, serão salvos. Então esta graça foi dada para a salvação do mundo inteiro e ela se manifesta pela pregação do Evangelho. Por isso, nós estamos lhe falando o Evangelho da escolha divina, do propósito divino em Cristo Jesus, em pôr o seu Espírito, porque através do Espírito Santo você tem esperança da glória do Pai.
Então veja, para que Deus fez isso? O versículo 6 nos diz: para que o louvor e a glória de sua graça sejam vistas pelos homens. Então, irmãos, eu não posso viver em miserabilidade, eu não posso viver em angústia, tristeza, enfadado por causa das coisas deste mundo, porque se eu entendo o propósito de Deus na minha vida e a dispensação da sua bênção sobre mim, Ele fez isso para que o louvor e a glória de sua graça, ou seja, para que sua influência em nossas mentes, a sua revelação, o seu dom do conhecimento e da sabedoria agindo em nós, ele possa ser visto diante dos homens e os homens o glorifiquem como Deus. No versículo 7 diz: nele, em Jesus Cristo, você recebesse a redenção pelo sangue. Então tudo isto, querido, é um propósito divino. É revelado a você. Quando nós conhecemos o poder disto, o Espírito de Deus vai dar vida a tudo isto. Você recebe a remissão dos seus pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso não são apenas letras, isso não são, queridos, apenas uma informação. Isto é a vontade divina, está expresso na palavra, é o direito de bênção que você recebe, é a bênção maravilhosa desse poder quebrando todas a força do pecado, destruindo todas as algemas do pecado, para que você seja alvo disso e que Deus disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho trabalhado, em quem eu tenho operado, e a minha graça está nele. Então essa graça, ela vai ser derramada abundantemente sobre você através da concessão da sabedoria e prudência. Você será diferente. Você vai ser diferente dos demais. Você terá sabedoria e você terá prudência como ninguém. Por quê? Porque a sabedoria e a prudência são manifestações desta bênção divina. Você começa a abençoar. Por quê? Porque a bênção está em você. Se a bênção está em você, você abençoa. Você será prudente, ou seja, você terá equilíbrio de vida. Você não será induzido, você não será, vamos dizer assim, arrastado pelos poderes das trevas. E esse poder todinho, essa bênção foi lhes dada, o propósito divino nessa bênção é para desvendar a você o mistério da sua vontade, segundo a sua boa vontade que ele propôs em Cristo. Isto significa que ele, ou seja, protitomai, ou seja, ele apresentar algo em você para expor por você o que ele é. Ou seja, você passa a ser o instrumento da manifestação viva dos propósitos de Deus nessa terra. A Bíblia diz que a bênção de você poder convergir com os demais em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Essa palavra é anakephaloiomai, que significa em seu sentido original, onde tudo se resume, ou seja, onde ele coloca todas as coisas juntas sob um princípio unificador ou uma pessoa, que é o Espírito Santo. Então veja, nós todos que tínhamos diferentes sentimentos, diferentes opiniões, diferentes maneiras de ser, nós começamos a convergir em Cristo, tomando a forma dele, sendo o que ele é. Então veja bem, se eu sou o que o Espírito é, os demais são o que o Espírito é, nós convergimos, nós passamos a ser um único corpo, uma única pessoa. Como a palavra de Deus, ela apresenta a igreja como um só varão. Então você foi feito herança dele.
Os filhos são herança do Senhor. Você foi predestinado. Todos os que recebem o Espírito Santo são predestinados, porque o recebimento desta gloriosa bênção, desse precioso dom, foi proposto por Deus antes da criação. Então a tua salvação é predestinada no recebimento do Espírito Santo. Você foi feito herança do Senhor para o louvor da sua glória. Você que de antemão espera em Cristo. Por que de antemão? Porque você sabe algumas coisas que virão para você, porque você está em Cristo e a bênção está para você. Toda bênção de ser o que a palavra diz que você pode ser está em Cristo. Ela é revelada por Cristo. Cristo exerce esse poder. Nós não estamos falando de uma história, irmãos, nós estamos falando de poder revelado e que vai nas nossas entranhas, que dá vida, que aviva a nossa carne, que está morta. A Bíblia diz que o propósito divino para você, na bênção do Senhor, foi que você seja selado com o Espírito Santo da promessa. Então, este Espírito Santo passa a ser a garantia da tua herança, ou seja, daquilo que foi prometido a você, da sua prosperidade, para que você possa alcançar tudo que o reino de Deus tem à disposição para a sua vida. Então nós concluímos esse momento, esse estudo da palavra de Deus, mostrando para você o propósito divino para a sua vida desta maneira, que você, eu, a igreja de Jesus Cristo, somos abençoados para ser a manifestação do propósito divino para a sua criação nesta terra. Isto vai fazer com que você se torne uma pessoa diferente, porque o Espírito Santo de Deus é vida e vida em abundância. Que Deus possa abrir seu entendimento, que Deus possa colocar em teu espírito essa força e poder para que o propósito divino para a tua vida seja uma realidade e você de fato possa dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem me abençoado. Que Deus te abençoe. Amém.